Olá, estudante! Eu sou a professora Thais Garcia, estou aqui para a gente continuar os nossos estudos de conhecimentos específicos para o concurso do TCM de São Paulo. Nós estamos vendo questões sobre redação oficial e correspondências oficiais. Já estudamos um bloco de algumas questões interessantes e vamos dar continuidade a esse material. Como eu falei no outro bloco, eu sugiro fortemente que vocês deem uma lida no manual de redação, principalmente na parte inicial, que fala dos princípios e que fala dos tipos de documento, tá bom? Mais um lembrete, a parte de ortografia e gramática vai ser tratada ou foi tratada já pela professora de língua portuguesa. Então, aqui nós não vamos tratar dessa parte de gramática, tá? De regência, concordância, etc. Nós vamos ficar mais com a parte de princípios, de tipos de documentos, de formatação, de tratamento, etc. Tá bom? Vamos então para a nossa primeira questão? Olha lá. Recebe o nome de edital. Vou pôr aqui o material para vocês verem direitinho. Recebe o nome de edital. O ato emitido pela administração superior de um órgão, determinando providências, constituindo comissões, delegando poderes e concedendo benefícios nos termos da lei. B. O documento em que se registra uma convenção ou acordo pelo qual uma ou mais pessoas se obrigam para uma ou outras a dar, fazer ou não fazer alguma coisa. C. O documento em que se dá a alguém, pessoa física ou jurídica, um preceito para a prática ou não de um ato. O ato escrito oficial em que há determinação, aviso, postura, citação, etc., e que se afixa em lugares públicos ou se anuncia na imprensa para conhecimento geral ou de interessados. O resumo sobre algum assunto ou sumário do que contém uma providência legal ou de que decidiu uma autoridade. Gente, nós não precisamos nem analisar as outras alternativas a fundo, porque o edital, ele consiste basicamente na alternativa D, o ato escrito oficial em que tem uma determinação, um aviso, uma citação, uma intimação de alguém, é uma coisa que tem que ser de conhecimento público, ou se não de conhecimento público, que tem que ter uma ampla divulgação, no caso de uma intimação, por exemplo, quando a pessoa não foi possível intimar a pessoa por oficial de justiça, a gente intima por edital. Então, é um ato que visa uma ampla divulgação. Então, por isso é que ele é publicado na imprensa oficial do órgão, ou ele é fixado sempre em locais de grande circulação, né? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D, tá bom? A gente não vamos nem se deter muito em olhar as outras alternativas, em ver o que seria, o que não seria, porque eu tô vendo coisa aqui que nem é correspondência oficial, nem é algum documento oficial, e eles misturaram tudo na questão. Eu peguei essa questão basicamente para a gente relembrar o conceito de edital, tá bom? Vamos para a próxima. Olha, não se assustem com essa questão, ela tem um monte de coisa escrita. Eu também não vou ler todas as alternativas para vocês. Por que eu não vou fazer isso? Porque essa questão não tem o que explicar, ela é uma mera decoreba. Eu pus ela aqui para vocês verem que tem algumas coisas que vocês realmente têm que decorar, tá? E a VUNESP pede esse tipo de coisa. Então, a pergunta é: os documentos do padrão ofício devem obedecer a seguinte diagramação. O início do parágrafo deve conter tantos centímetros de distância, à esquerda, à direita, não sei o que, não sei o que. Eu não vou ler todas as alternativas,
porque eu não tenho que explicar. Eu vou só falar qual é a correta e vocês vão ter que decorar. E o único jeito de decorar, que pelo menos eu consegui decorar, é assim, é uma ordem decrescente de tamanho, tá bom? Então, se vocês olharem aqui, ó, a alternativa correta, eu já vou adiantar para vocês que é a A, tá bom? A alternativa correta é essa aqui, tá? E eu não sabia de cor também e fui olhar no manual. E só posso dizer que as outras estão erradas. E o jeito de decorar é o seguinte, ó. A margem lateral esquerda, ela tem que ter 3 centímetros. Depois, o início do parágrafo da margem esquerda é 2,5 centímetros. E a margem lateral direita é 1,5. Então, vocês veem que é uma ordem decrescente. 3, 2,5, 1,5. São esses 3 números que vocês vão precisar decorar, tá bom? Infelizmente, essa questão é muito pobre, é muito ruim, eu não tenho nada para falar dela. A única coisa que eu tenho para falar é para vocês decorarem esses 3 números. Tá legal? Vocês veem que cai decoreba mesmo, não tem jeito, tá? Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa cujo trecho de ofício dirigido de um presidente da Câmara Legislativa para outro se apresenta redigido de acordo com os princípios da correção gramatical, coesão, objetividade e demais requisitos indicados no referido manual. Então, vamos lá. Tem este... gente, mais uma coisa, vamos por enquanto esquecer a questão dos pronomes de tratamento. Só um adendo aqui antes da gente analisar as alternativas. Vocês se lembram no outro bloco que eu falei para vocês que a questão do pronome de tratamento, na minha opinião, não vai cair nessa prova. Por quê? Porque teve aquele decreto, né, que agora pede para chamar todo mundo da administração pública federal de senhor, tá? E o manual da presidência ainda não foi atualizado. Muito embora aqui a questão ela se refere à Câmara, presidente da Câmara Legislativa, então de repente ele pode ser de uma esfera de governo diferente da federal. Mas nós não vamos analisar pronome de tratamento aqui, tá? A gente vai analisar correção gramatical, coesão, objetividade, tá bom? Então vamos voltar aqui. Tem a finalidade de dirigir a Vossa Excelência convite de participação no ato de premiação do grupo vencedor tal, promovido por esta Câmara Legislativa, comemorando 100 anos do nosso município. Esse a gente não inicia assim, tá? Isso aqui não é um meio adequado. Esse aqui, ó, viemos por meio deste, também não se usa. Participar de cerimônia na qual premiará o grupo que venceu o concurso em comemoração do 100º aniversário desse município. Então, a e a B já não é, tá? É com imensa satisfação, também não se usa, tá? Isso aqui é uma coisa a mais, tá bom? Que venho convidar para a cerimônia que nós promovemos para comemorar desse nosso município. Isso aqui também, desse nosso município. Isso aqui não é objetivo, tá bom? Pode ter até coesão e até clareza, mas não é objetivo. Convidamos Vossa Excelência para participar da cerimônia de premiação do grupo vencedor, promovido por essa Câmara Legislativa, como parte das comemorações do centenário. Esse aqui tá certo, ó. Vai direto ao ponto. Convidamos. Para que veio a correspondência? Para convidar. Então, convidamos, tá bom? Esse aqui também não dá, ó. Vimos através deste convidá-lo. Isso aqui, não. Tá? A participar, para que Sua Excelência participe, onde premiará o grupo tal, promovida pela Câmara, pelo centenário do município. Então, gente, é o seguinte, tudo que fala
vimos através deste, é com muita honra que venho informar, é com imensa satisfação, não sei o que, não sei o que. Não, tá bom? O manual diz que não é para iniciar nenhuma correspondência assim, tá legal? Vamos para a próxima questão. Essa aqui é para a gente relembrar algumas coisinhas, né? Todas as ocorrências de uma reunião devem ser escritas e registradas em um relatório, uma pauta, uma ata, uma notificação e um aviso. Bom, relatório. O relatório é um tipo de documento que serve para descrever coisas que foram analisadas, né? Para informar algumas coisas que foram verificadas, né? Existem tabelas, é um outro objetivo. Reunião, vocês têm que correlacionar com ata. Reunião é ata. O que é a ata? A ata é aquele documento que contém o lugar, o horário, os presentes. Então, em 25 de julho de 2014, às 14 horas, no átrio desse salão, se reuniram os condôminos, não sei o que, tá? Então, é isso, a ata ela é uma descrição de tudo que foi falado naquela reunião, né? Os principais pontos, quem estava presente e aonde que ocorreu, tá bom? Então, ata, reunião. Lembrem-se sempre disso. Tá legal? Leia o texto. Senhor secretário de Planejamento e Finanças, olha, o que vocês têm que prestar atenção é na parte grifada, tá legal? Os relatórios dessa pasta, entregues a Vossa Senhoria na reunião dos secretários municipais do mês de outubro, contêm alguns dados que precisam ser revisados, em especial no que diz respeito à contratação de professores para o próximo ano, quando novas escolas serão construídas. Agora aqui, ó. A previsão de recursos municipais mostra que algumas secretarias contam com mais verbas que poderiam ser direcionadas a outras, com necessidades mais urgentes. Nesse sentido, a secretaria que acompanho com entusiasmo e com responsabilidade poderia ser beneficiada nesse momento. Atenciosamente, secretário da Educação. Então, ele pergunta, de acordo com o manual de redação da presidência, o trecho final do texto em destaque está comprometido quanto? Então, vamos ver lá, ó. A previsão de recursos municipais mostra que algumas secretarias, aqui, ó, não fala quais, né? Algumas secretarias contam com mais verbas, não fala quanto, tá? Que poderiam ser direcionadas a outras. Quais? Né? Então, você vê que é tudo muito nebuloso, né? Ó, algumas secretarias com mais verbas poderiam ser direcionadas a outras com necessidades mais urgentes. Que necessidades? Quais são as necessidades? Nesse sentido, a secretaria que acompanho, com entusiasmo e responsabilidade, isso aqui totalmente desnecessário, isso aqui quebra totalmente a impessoalidade, tá? Poderia ser beneficiada nesse momento. Então, vamos ver as alternativas para a gente ver quais são os princípios de redação que não estão sendo respeitados aí. Uso da norma padrão, coesão, clareza, coerência, impessoalidade. Uso da norma padrão? Não, né? Se vocês notarem, o texto, ele não foi mal escrito. Dá pra gente entender perfeitamente o que tá falando, né? O português, a língua portuguesa não tá incorreta. Então, essa daqui não é, tá? Coesão. Tá relativamente coeso os parágrafos, as sentenças, elas estão relativamente harmônicas entre si. Então, também não é um problema de coesão, né? Clareza também não é um problema de clareza, muito embora
eu particularmente acho que a clareza, eu acho que poderia ter sido mais especificado, digamos, né? Quer dizer, algumas secretarias, mais verbas, menos verbas, eu acho que ficou muito vago. Mas não é bem o que pegou no texto, né? Coerente, o texto está coerente, ele tem começo, meio e fim. Agora, a questão é a impessoalidade, ó. Vamos ver lá no texto, ó lá. A previsão de recursos municipais, algumas secretarias contam mais verbas que poderiam ser direcionadas a outra, com necessidades mais urgentes. Quer dizer, ele está pedindo verba para a secretaria dele, que ele acompanha com entusiasmo e com responsabilidade, né? Então, a impessoalidade, ela foi quebrada nesse momento. Eu acho que caberia mais uma alternativa aqui nessa... Não acho que foi muito bem elaborada a questão, que eu acho que poderia ter mais uma alternativa com relação a não ser ambíguo, né? Essa questão de algumas secretarias, mais verbas, eu acho que ficou muito vago. Mas o que ele queria saber mesmo era isso aqui, ó, gente. Entusiasmo e responsabilidade, quer dizer, ele tá pedindo para a secretaria dele e tá usando termos e palavras que são desnecessários, tá bom? Vamos para a próxima. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial tem como finalidade básica. Bom, gente, é o seguinte, o objetivo da comunicação oficial é informar, tá bom? Então, a todos aqueles princípios e aqueles atributos, eles servem para que o cidadão em geral e outros órgãos tenham a informação correta e não haja dúvida, né? Então, por isso que tem que ser formal, tem que ser padrão, tem que ser claro e tudo mais que a gente já viu, tá bom? Então, a finalidade básica, ela é informar. Vamos ver aqui qual é que cabe mais. Incorporar elementos da linguagem cotidiana. Não, né, gente? O que acontece? Essa linguagem cotidiana aqui, ela não é adequada com a linguagem culta, ela não está alinhada necessariamente com a linguagem culta ou com a linguagem padrão, né, do português. Recorrer a uma sintaxe pouco usual da língua, muito menos, né? A sintaxe, ela tem que ser a mais correta possível, mais clara possível. Comunicar com objetividade e máxima clareza, sim, tá? Então, tem que ser objetivo e direto ao ponto e sem ambiguidades, claro. Então, o correto aqui é C. Expressar de forma pessoal os interesses públicos, ó, é impessoal, tá bom? Então, isso aqui tá errado, porque é pessoal, não, é impessoal. E usar linguagem impessoal com preciosismos vocabulares. Então, isso aqui também não, né? Linguagem tem que ser simples, direta, tá bom? Vocês veem que as questões, elas não são difíceis, mas a gente precisa decorar algumas coisas, né? Olha lá, mais uma, gente. Isso daqui é fácil, eu já cansei de falar para vocês, né? Conforme orientações para elaboração da redação oficial, estabelece-se o emprego de apenas 2 fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o fecho correto utilizado para autoridades superiores, inclusive o presidente da República, e o fecho para autoridades da mesma hierarquia ou hierarquia inferior. Então, gente, para resolver isso aqui facilmente e a gente não precisar ficar olhando outras alternativas, é o seguinte: só tem 2 fechos possíveis, como eu já falei, respeitosamente e atenciosamente. Respeitosamente é para aqueles de hierarquia superior ou de hierarquia superior, inclusive o presidente da República, e atenciosamente para aquelas autoridades de hierarquia igual ou hierarquia inferior. Então, respeitosamente, atenciosamente, resposta correta E, todo o resto está errado. Não vamos nem perder tempo olhando, porque cordialmente não existe, mas
né? E essa daqui, que é a única que podia ser, tá com a ordem invertida. Tá legal? Joia! Vamos para mais uma aqui, VUNESP 2015. Eu vou pôr o material aqui para vocês acompanharem direitinho comigo. Mais uma de e-mail. O e-mail, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para a transmissão de documentos. Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é a sua flexibilidade e não interessa, portanto, definir forma rígida para a sua estrutura. De acordo com o Manual de Redação da Presidência, o campo assunto do formulário do correio eletrônico, mensagem, pode não ser preenchido. Não, gente, isso aqui tá errado. A mensagem, ela tem que ter sempre o preenchimento, tá bom? O assunto, desculpe, tem sempre que estar preenchido com um pequeno, não posso dizer um pequeno resumo, né? Mas é uma pequena citação, é um pequeno resumo de tudo aquilo sobre aquilo que vai se falar, tá bom? Quando se anexa algum arquivo, a mensagem do e-mail não deve trazer informações sobre o seu conteúdo. Também está errado, gente. Sempre que a gente põe um anexo, a gente traz um pequeno texto, pelo menos, falando sobre o que é aquele anexo, tá bom? C. Por se tratar de e-mail, a linguagem do texto deve ser informal, com a presença de jargões e coloquialismos. Não deve ser informal, deve ser formal, tá bom? Não pode ter jargões e não pode ter coloquialismo. A linguagem é a linguagem culta da língua portuguesa, não importa que é e-mail. O e-mail ele é célere, mas só, tá? Deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial, tá certo, gente? Ela tem que ter a mesma linguagem da comunicação oficial. E não é necessário garantir a confirmação de leitura ou de recebimento, já que o e-mail é enviado eletronicamente. Tá errado, gente. A gente precisa confirmar a leitura, tá? Precisa confirmar, tá bom? Sempre pedir a confirmação da leitura, tá legal? Então, o correto aqui é a alternativa D. Vamos para a nossa última questão. Olha lá. A linguagem escrita, como a falada, compreende os diferentes níveis de acordo com o uso que dela se faça. O mesmo ocorre com os textos oficiais. Por seu caráter impessoal, por sua finalidade de informar com o máximo de clareza e concisão, eles requerem o uso do padrão culto da língua. Há consenso de que o padrão culto é aquele em que se observam as regras da gramática formal e emprega-se um vocabulário comum ao conjunto de usuários. Tá? Isso aqui tá certo, gente. Eu já adianto que a alternativa certa é a A, porque o vocabulário tem que ser comum a todo mundo, tá bom? A gente não pode usar palavras que são palavras muito específicas, né? Que alguma parte das pessoas não entendam, certo? B. As regras da gramática informal e emprega-se um vocabulário mais padronizado ao tipo de público. Não, a gramática não pode ser informal, ela tem que ser formal e o vocabulário não pode ser padronizado a um tipo de público, ele é a todo mundo, tá bom? Todos os públicos, tá? Então essa aqui já tá errada por causa disso. O padrão da norma culta e o vocabulário específico para um determinado tipo de usuário dos órgãos públicos. Como eu falei para você, a gente não pode empregar um vocabulário específico apenas para um determinado tipo de usuário, tem que ser para todos os usuários, tá bom? Então, essa aqui tá errada. Além do jargão, a norma culta dos diferentes públicos, dos órgãos oficiais e empresariais. A gente não pode usar jargão. Então, essa aqui tá errada. E, por fim, a E, a terminologia, o vocabulário e o jargão de um determinado público de instituições públicas e privadas. Então, isso aqui tá errado por causa disso, ó.
não pode usar jargão. E o que vocês têm que lembrar é assim, a comunicação oficial, ela tem que atingir qualquer público, tá bom? Então, vocês têm que lembrar sempre disso. Legal, gente? Bom, eu vou parando por aqui. Eu espero que tenha sido muito boa a análise das questões, para vocês terem uma pequena ideia do que cai, né? Lembrem-se sempre que tem algumas coisinhas, algumas pequenas coisas que vocês têm que decorar, mas vocês tendo uma ideia dos princípios da redação, dos atributos da redação, das qualidades, vocês resolvem uma boa parte das questões, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima!